Fala, torcedor tricolor! Se você é daqueles que acorda de madrugada com o coração apertado de ansiedade por um jogo do São Paulo, que pinta o rosto com as cores vermelha, branca e preta como um guerreiro pronto para a batalha, e ama o tricolor com uma devoção que só Deus pode entender e abençoar acima de tudo na vida, então você precisa se inscrever agora mesmo no canal Tricolor Mundial News e apertar o botão de gostei nesse vídeo para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso timão imbatível, porque aqui a gente não só informa, a gente incendeia a paixão, a gente transforma cada notícia em um hino de glória que ecoa pelo Morumbi e pelo mundo inteiro. Então inscreva-se já, ative o sininho para não perder nenhuma explosão de emoção e prepare o peito para o que eu vou soltar agora, uma bomba que acabou de detonar no epicentro do futebol global, algo que vai fazer os céus se rasgarem e os rivais se esconderem em covis de pavor absoluto. Meu irmão de fé tricolor, segure o fôlego porque o que eu tenho para revelar aqui no Tricolor Mundial News é um furacão de proporções apocalípticas que varre o planeta do esporte rei. Uma notícia que caiu como um meteoro incendiado no coração pulsante do São Paulo, deixando os adversários petrificados em choque e os gurus da tática reescrevendo seus tratados inteiros com mãos trêmulas, porque Gabriel Moscardo é do São Paulo. Sim, você captou perfeitamente. Gabriel Moscardo, o prodígio brasileiro de apenas 19 anos. O tanque humano no meio-campo que devora bolas como um leviatã dos gramados. Agora é nosso. Vestirá a camisa sagrada do tricolor e marchará pelo Morumbi como o conquistador que veio para erguer tronos eternos. E isso não é um sussurro de bastidor, não é uma miragem de torcedor iludido, é realidade crua e oficial. Uma contratação que transcende o mero reforço e se eleva à profecia cumprida, a maior da década, talvez do milênio, um raio de genialidade que veio para redefinir o destino do São Paulo e catapultá-lo a uma era de supremacia que fará a história do futebol se curvar em reverência. E eu vou te guiar por cada recanto sombrio dessa epopeia, com detalhes que vão te deixar sem ar, suando de tensão, porque aqui no canal a gente não filtra os segredos, a gente os arranca das sombras com a fúria de um furacão, construindo suspense que te amarra à tela até o eco final dessa bomba nuclear. Vamos aos números que mascaram uma intriga financeira de contornos shakespearianos. Porque Gabriel Moscardo chegou ao São Paulo sem que o clube precisasse sangrar R$1 sequer na transferência. Veio de graça, puramente de graça, por questões contratuais que formaram um enigma jurídico de escala continental. Cláusulas obscuras no seu empréstimo com o Braga, controlado pelo PSG, que ativaram uma cláusula de saída automática devido a descumprimentos em metas de minutos jogados ou desempenho coletivo da equipe portuguesa. Um novelo de termos legalês que os magos jurídicos tricolores desfiaram com a precisão de cirurgiões em uma operação de vida ou morte, permitindo que ele desembarcasse no Morumbi como um dom celestial despencado das nuvens. Um milagre orquestrado que provoca inveja corrosiva nos cartolas mais astutos do orbe. E o salário é baixo, e espantosamente baixo para um fenômeno de 19 anos que já hipnotiza a Europa, na casa dos R$200 mil mensais. Um montante discreto que espelha sua fome voraz por taças mais do que por pilhas de ouro, mas inflado por bônus que podem lançar isso aos confins do cosmos, como 300 mil extras por cada 10 recuperações de bola que resultem em gols na temporada, 600 mil por assistências decisivas em clássicos paulistas e bônus coletivos que detonarão para 1 milhão se o time conquistar o Brasileirão ou avançar às semifinais da Libertadores. Tudo vinculado a metas implacáveis que vão acender o fogo interior dele a cada treino e partida. O contrato é uma cidadela inexpugnável, projetando-se por 7 anos longos e robustos até o alvorecer de 2032, com cláusulas de extensão automática por mais 3 se ele acumular marcos como participação em 85% dos jogos ou liderança em desarmes no campeonato nacional, e abriga cláusulas que funcionam como escudos forjados no vulcão da astúcia, como a de rescisão que explode nos 70 milhões de euros no ano inaugural, escoando devagar para 40 milhões no derradeiro, para repelir qualquer dragão europeu que ouse almejar nosso tesouro jovem. Cláusulas de imagem que outorgam ao São Paulo domínio absoluto para explorá-lo em campanhas planetárias, que vão viralizar o tricolor pelo globo.
bônus por metas físicas como sustentar uma taxa de interceptações acima de 3 por jogo em média, rendendo 250 mil por quadrimestre. Cláusulas de hermetismo total sobre rotinas de preparação e relatórios médicos. Metas de integração com a base, como sessões de mentoria a garotos da categoria sub-20 que liberam prêmios de 100 mil cada. E até cláusulas de impacto social, incentivando ações comunitárias com extras que alimentam sua alma humilde. Tudo arquitetado para moldar Gabriel Moscardo não só como um volante, mas como um monumento vivo do tricolor, facultando que com salário baixo e chegada de graça, o clube desvie fluxos financeiros para erguer muralhas ainda mais altas no elenco e na estrutura, tecendo uma tapeçaria de vitórias que vai durar além das estrelas. Mas, torcedor, os bastidores dessa negociação foram um thriller de sombras e sussurros que eclipsariam os roteiros mais sombrios de Hitchcock, com reuniões escondidas em hotéis neutros em Lisboa, onde emissários do São Paulo se fundiam à névoa noturna portuguesa para conspirar com os agentes de Gabriel Moscardo, em suítes trancadas sob nomes fictícios, trocando papéis sobre a penumbra de lâmpadas baixas, negociando verbas enquanto o pulso acelerava pelo fantas de detecção e a tensão se inflava como uma tempestade iminente, com a pressão avassaladora de outros clubes que captavam o aroma da caçada, como ligações secretas do PSG tentando reter seu investimento com promessas de minutos na Champions League via linhas criptografadas. Do Corinthians, evocando laços de berço com apelos emocionais que cortavam como lâminas, e até do Manchester City, mandando emissários com ofertas de projetos bilionários em mensagens codificadas que chegavam na calada da madrugada, gerando uma atmosfera de paranoia, onde cada eco no corredor podia ser o passo de um infiltrado. Mas Gabriel Moscardo, com intuição afiada de um predador nato, mantinha-se inabalável, porque uma sirene interior o convocava para o Morumbi, para a torcida que o consagraria como deus dos volantes. E as ligações secretas persistiam na escuridão absoluta, com o agente cochichando atualizações como «Os ingleses elevaram o lance, mas ele clama pelo tricolor». E o São Paulo contra-argumentava com pinturas vívidas de legados que atravessariam gerações, de troféus que fariam o mundo se ajoelhar, tecendo o suspense que sufocava o ar quando o pacto parecia ruir em poeira, como naquela quinzena infernal em que um rival europeu hackeou um diálogo e invadiu a arena com uma contraproposta fulminante, convertendo a tratativa em uma guerra de sombras com despachos encriptados surcando os céus. Até que, desvendando as questões contratuais que habilitaram a vinda de graça, o consórcio foi forjado em uma chamada eletrizante, onde Gabriel Moscardo vociferou: "O São Paulo é o meu Olimpo", e o firmamento do futebol se estilhaçou, porque essa bomba recalibrou as órbitas do poder no esporte. E agora, vamos sondar a odisseia pessoal de Gabriel Moscardo, uma epopeia de ascensão fulgurante que irrompe lá em Taubaté, no interior de São Paulo, onde ele brotou em 28 de setembro de 2005, em um lar modesto que enxergava no futebol o portal para horizontes vastos, desferindo os primeiros chutes em campinhos de terra vermelha, com uma ferocidade que já prenunciava o colosso que viria, ingressando no Atleta Cidadão em 2015, aos 10 anos, onde lapidou seus instintos em torneios locais, onde seu desarme compacto contra 8 maiores já prenunciavam a ferocidade. Um contrato inicial que o seu controle se jamou no começo veio de graça por questões contratuais que formaram um enigma jurídico de escala continental, uma movendo-se como pivô de aço entre meninos comuns, migrando para celeiro de talentos do Corinthians em 2017, onde nas categorias de base ele se transmorfou em uma força da natureza, dominando sub-15 e sub-17 com desarmes que pareciam imantados e passes que teciam teias invisíveis, estreando no time de cima em 28 de junho de 2023 contra o Santos, num clássico paulista que ele invadiu como um furacão, recuperando bolas que viravam contra-ataques e calando o adversário com sua presença imponente, acumulando atuações em 28 jogos pelo Timão, com uma solidez que o catapultou para os olhares vorazes da Europa, transferido para o Paris Saint-Germain em janeiro de 2024 por uma quantia que beirava os 20 milhões de euros, mas imediatamente emprestado de volta ao Corinthians até junho para amadurecer no calor brasileiro, e então despachado em empréstimo para o SC Braga na Primeira Liga Portuguesa para a temporada 2024-2025, onde aos 19 anos já exibe números estelares em mais de 30 partidas,
interceptando jogadas com voracidade e distribuindo o jogo como um general em campanha, somando títulos como o Campeonato Paulista Sub-20 pelo Corinthians em 2023 e convocações para a Seleção Brasileira Sub-20 desde 2023, participando de torneios juvenis sul-americanos, onde foi pilar defensivo com desarmes cruciais que ajudaram o Brasil a medalhas de bronze. E agora, nesse retorno fictício ao Brasil para o São Paulo, ele se ergue como o Messias do meio-campo, comparado a Declan Rice pela estatura física e leitura de jogo, a Casemiro pela ferocidade nos duelos e visão tática, e a Busquets pela elegância em ditar o ritmo sem alarde. O estilo de jogo de Gabriel Moscardo é uma fusão majestal de brutalidade controlada e inteligência cirúrgica, ancorando-se como volante defensivo central, mas com fluidez para avançar como box-to-box em transições rápidas ou recuar como âncora solitária em blocos baixos, com qualidades técnicas que abrangem passes verticais que fatiam defesas como bisturis afiados, desarmes secos que despojam atacantes